Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui nesse dia anterior ao nosso feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho. O meu nome é Hélio Garbim, eu sou diretor da Creston aqui no Brasil. Nós temos trazido a vocês alguns webinários importantes com relação a soluções, a produtos da Creston, mas no dia de hoje nós teremos algo diferente. Nós teremos um webinário a respeito de saúde mental. E esse webinário, ele terá a presença do professor Antônio Carlos de Andrade, ou para os amigos, como ele diz, o Tunico. Tá? O professor Tunico, ele estuda a mente desde 1972. E a experiência, a história de vida dele, trouxe várias experiências diferentes que acabaram aprimorando os estudos dele com relação à parte relacionada ao estudo da mente. Tá? Antes do professor iniciar, eu gostaria de informar a vocês que vocês têm, dentro das ferramentas de vocês aí, vocês podem compartilhar e podem participar através do chat, vocês podem enviar perguntas, e ao final dessa exposição do professor, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, onde nós teremos essa interação. E todas as perguntas de vocês serão respondidas. Tá? Então, neste momento, eu deixo vocês com o professor Tunico e vamos assistir ao webinário que ele tem para nos oferecer. Um forte abraço e obrigado mais uma vez pela participação de todos. Ok, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Tunico Andrade, e Tunico para os amigos e para todos vocês. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. Quero agradecer ao Hélio, ao Misael, que está no controle lá doméstico, a Lupita, enfim, a todos que colaboraram para que a gente pudesse ter esse momento. Desculpe, mas quando eu falo momento, eu estou falando sobre o que está acontecendo. Não fomos e não fomos de forma alguma preparados para enfrentar uma pandemia. Mesmo que o nosso cérebro tenha levado milhões de anos para chegar aonde chegou, para ter essa evolução, criando mecanismos de defesa que, ao longo do tempo, foram se aprimorando. Para isso, não estávamos preparados. De repente, a maioria de vocês se vê em casa, trabalhando home office, trabalhando com criança gritando, com cachorro latindo, e eu tenho quase que convicção de que todos vocês, assim como também eu, têm trabalhado muito mais do que trabalhava antes. É um paradoxo, porque, de repente, o distanciamento social parece que fez com que o tempo tivesse outra percepção. O que eu quero deixar para vocês durante esses minutos que estaremos conversando são duas certezas. Primeiro, isso vai passar.
Segundo, você pode melhorar substancialmente a forma como isso vai acontecer para você, para a sua família, para a sua empresa. Para isso, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre a base do meu conhecimento. Neurofisiologia quântica, eu trabalho com hipnoterapia clínica, eu atendo em consultório há mais de 30 anos, então eu tenho que dar uma aulinha sobre como nós funcionamos e deixar a vocês uma ferramenta para que vocês possam mudar a forma como isso está entrando dentro da mente. O tempo é curto, eu espero que vocês gostem e aproveitem, mas ao final, vocês receberão, além de, nós teremos algum tempo de perguntas e respostas, mas o tempo, como eu disse, vai ser curto, mas vocês receberão uma forma de contato e todos os questionamentos serão respondidos diretamente por mim, assim como todo o material que envolve o conhecimento que eu vou passar agora já é um presente meu para vocês, em agradecimento a essa atenção que vocês estão dispensando a mim agora. A primeira coisa é explicar. Cérebro não é mente. Cérebro, fisicamente falando, o que está aqui dentro, esse 1,5 kg de massa cinzenta, que tem administrado por volta de 8 bilhões de neurônios espalhados por todo o meu corpo, por todo o teu corpo. Esses neurônios trabalhando como supervisores de cada célula. E quando eu falo em células no corpo humano, estudos comprovam que um corpo humano tem por volta de 35 a 50 trilhões de células. Trilhões. Existem mais células no seu corpo do que estrelas no nosso universo conhecido. Caramba, tudo isso está acontecendo e está acontecendo sem a sua consciência. Vamos voltar um pouquinho para a aula de biologia e vamos lembrar que cada célula tem um tempo de vida e ela vai se dividir através de um processo chamado mitose ou meiose, numa outra idêntica. E a física quântica hoje mapeou o tempo que leva para essa divisão. Por exemplo, as células da camada epidérmica são totalmente substituídas a cada 3 semanas. Troca tudo, uma a uma. Cabe uma pergunta, mas se a cada 3 semanas troca tudo e por células idênticas, por quê? Pessoas têm a pele tão lisinha, novas, né? E outras, como você, professor, já estão aí todo enrugado, barbinha branca. Opa! A cada mitose há um desgaste físico. No caso da camada epidérmica, essas células vão perder um pouquinho da capacidade de produzir elastina ou reter líquido. Isso é o envelhecimento. As células mais antigas que nós temos no nosso corpo são as dos ossos. E mesmo assim, é 1 ano o tempo de vida dela. A cada ano, todos os nossos ossos também são trocados. Tudo, tudo, tudo. A cada mitose, no caso dos ossos, a capacidade de reter cálcio é drasticamente prejudicada, causando a osteoporose, aquilo que vocês já conhecem. Eu falei da pele, falei dos ossos, e aí vocês podem concluir o que acontece com o resto do nosso organismo. O que significa é que nós estamos mudando o tempo todo. Na Grécia Antiga, filósofos e pensadores
deixaram para a gente que um homem não pode colocar o pé no mesmo rio 2 vezes. Primeiro, porque o rio já não é o mesmo, passou. E segundo, porque aquele pé também já mudou. Então, estamos em constante transformação. E não temos consciência disso. Isso acontece num sistema chamado sistema autônomo. Você não está nesse momento, apesar de estar usando a consciência, você não está preocupado se tem que piscar, porque vai secar o olho, nem que o teu coração está batendo, e nem que tem que respirar. Isso você não pilota. Está acontecendo de forma inconsciente. O que você pilota conscientemente é o seu senso crítico, enquanto eu falo com você. Agora, estou só falando do corpo. Esses 8 bilhões de neurônios, levando informações em tempo real para o cérebro. Por exemplo, quando você toca uma parte do teu corpo, imediatamente você sente centenas de milhares de neurônios levar essa informação para o cérebro. Se eu tocar de novo no mesmo ponto, sinto de novo. Mas não é mais a mesma rede, gente. Aqueles neurônios que fizeram isso da primeira vez já estão cuidando desse sistema endócrino. Outra rede é formada. Porém, se eu fizer isso, daqui 5 minutos fizer de novo, daqui 5 minutos fizer de novo, meu cérebro, para economizar energia, vai fazer com que cada neurônio, através dos seus dendritos e dos seus axônios, que tem uma substância química ali na ventosa chamada axônio, grudem, fazendo uma rede neural fixa, que nós chamamos de lembrança ou memória. Quando você escova os dentes, por exemplo, você não pensa, só precisa de um gatilho. Dirigir automóvel, mesma coisa. A questão é que as nossas emoções também acabam entrando num ciclo de vício quântico, com crenças aprendidas, às vezes na infância. Nós estamos mudando, lembra? Mudando, aprendendo, mas também repetindo e trazendo determinadas limitações. E tudo isso eu ainda estou falando do cérebro, não da mente. Por quê? Temos tecnologia hoje, aqui no Brasil, temos no mundo todo, no México também, para poder fotografar um neurônio e até mesmo filmar uma sinapse, a informação sendo transferida. O Hospital Albert Einstein tem hoje disponível um tomógrafo capaz de fazer isso. Tive a oportunidade de visitá-lo. E o Fantástico da TV Globo passou uma reportagem exclusiva apenas sobre isso. Enfim, você pode colocar um neurônio debaixo de um microscópio. Quero ver você fazer isso com uma lembrança, com uma memória. Não vai conseguir. Porque uma lembrança e uma memória não são físicas. E não sendo físicas, não pode ser colocado num tubo de ensaio, nem à luz de um microscópio, são improváveis. Você não pode provar que tem. Não tem como ter prova científica disso. Porém, se removermos a memória de um ser humano, removemos toda a sua essência. Eu não sei quantos anos você que está me ouvindo aí tem, mas se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar para quando você tinha apenas 1 ano de idade, tirasse você da sua família e o vendesse
para outro país, qualquer um, bem longe da gente, lá no Oriente Médio, por exemplo, hoje, você não falaria português, não teria as crenças que tem. Se fosse uma mulher, estaria de burca, no caso do Oriente Médio, dependendo da idade, seria a 14ª esposa de alguém no harém, conformada ou morta. Seria o mesmo corpo, mas outra pessoa. Isso me fez questionar qual é a ligação entre o corpo e a mente, porque um não pode viver sem o outro. Um corpo sem a mente está com morte cerebral. E uma mente sem o corpo depende da sua convicção. Pode ser uma alma, um espírito, ou uma energia, ou nada. Os dois interagem para que a gente construa o que nós chamamos de realidade. E a pergunta importante que eu aprendi a responder, porque acabei sendo a cobaia do meu próprio laboratório mental, e vocês verão isso ao final da minha apresentação, é como a mente pode interferir no corpo, fisicamente, construindo a minha realidade. A forma como eu estou vendo essa situação agora. Estamos falando da pandemia, disso, é por isso que eu fui convidado aqui. Porque tem gente entrando em pânico. Porque tem gente com tanto medo. E porque outras pessoas estão tranquilas. Qual é a receita? Qual é essa interação? Então, me permitam contar uma breve história de um homem que, aos 45 anos de idade, no auge da carreira, trabalhando e com projeção internacional, descobriu que tinha câncer. Era um câncer no estômago. Um tumor já descoberto com 7 centímetros. Esse homem era obeso. Então, assustou-se com o câncer, obviamente, mas depois de muitos exames, a conclusão era: tem que tirar o tumor. Vamos fazer uma cirurgia bariátrica. A cirurgia não deu certo e tiraram todo o estômago desse homem. Esse homem nunca havia ouvido falar que uma pessoa pode viver sem o estômago. E ele emagreceu de 116 para quase 49 quilos num tempo muito rápido, de menos de 6 meses. E ele teve que aprender como viver dessa maneira. Essa é minha história. Isso aconteceu comigo. E eu aprendi. Fui buscar conhecimento de como eu podia superar a perda de um órgão vital tão importante. E superei. Isso ficou até melhor do que era antes. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? Em 2011, eu novamente fui surpreendido por outra enfermidade. Tratava-se de leucemia. Leucemia que até então, para mim, era uma coisa desconhecida. Tem 2 tipos de leucemia no mundo, a mieloide e a linfóide, e elas têm 2 comportamentos básicos. Elas podem ser crônicas ou agudas. As 2 levam ao óbito, é uma questão de tempo. E eu tinha as 2 agudas. O prognóstico era transplante de medula imediato ou óbito rápido. Na época, eu tinha 7 irmãos vivos, isso aconteceu em 2011, eu perdi um irmão há 1 ano, e os 7 foram lá se oferecendo prontamente para doarem as medulas para mim. 15 dias se passaram até que o resultado viesse, enquanto isso eu já tomava quimioterapia para parar
a minha medula, quando o resultado veio e nenhum deles era compatível. E o Redome, que é o Banco Mundial de Medulas, onde a chance é de 1 para 300 mil, também não tinha uma medula para que eu pudesse ser transplantado. Na minha cabeça, a sentença de morte da equipe médica da Unicamp de Campinas, que dizia transplante ou óbito, era uma guilhotina prestes a cortar o meu pescoço. Nesse momento, eu comecei a aprender neurofisiologia quântica e hematologia de forma mais profunda. Eu fiquei, em 2011, um ano trancado num quarto de hospital sem receber visitas. Transplante ou óbito? O transplante não rolou e o óbito também não, como vocês podem perceber. Um ano confinado. Isso passou. Vocês terão a oportunidade de ver isso no final da minha apresentação. Preparei um trailerzinho dessa situação. E eu voltei a trabalhar. Em 2016, eu tive uma recidiva recaída de uma das leucemias. Mais um ano dentro de um quarto de hospital, confinado, sem nenhuma imunidade. Superei, estou aqui, até que no começo do ano passado, por conta de tanta quimioterapia, por conta de tanto tratamento, o meu intestino acabou ficando mais cartilaginado e eu tive que me submeter a uma cirurgia de remoção de parte dele, a parte do meu intestino grosso. E eu fiquei 2 dias na UTI, um no quarto do hospital, e no final de semana seguinte já estava trabalhando. Então, eu não tenho o estômago, eu não tenho parte do intestino, sou portador das 2 leucemias agudas há 10 anos e eu estou aqui trabalhando, falando, e se eu não contasse, duvido que vocês imaginariam tal situação de confinamento, de distanciamento social. Acho que eu sou PhD. E de transformação, de interação, mente, corpo, realidade. Eu sou produto da experiência do meu próprio laboratório. Óbvio, existem conceitos de Deepak Chopra, M. Cudi, Susan Cain, Masaru Emoto, cientistas que estão vivos e produtivos, que eu entrei por imersão. Não acredito que outra pessoa tenha lido tanto TCC como eu li. Mas eu não fiz isso porque era altruísta. Eu fiz isso porque sou egoísta. Eu queria ficar bem, até porque eu não podia dar nada para vocês se eu não tivesse o que dar. Eu tive que aprender como transformar possibilidades, por mais remotas que sejam, em realidade. E para isso eu precisei começar aprendendo que realidade me foi ensinado de forma completamente errada. É interessante porque a gente é pequeno e a gente tem os nossos pais, os nossos professores, e a gente vai aprendendo, mas algumas coisas ficam para sempre, gravadas. Lembra que os neurônios grudam e viram uma memória, um metaprograma? Eu tive que quebrar muitos paradigmas. E um deles é sobre a realidade.
realidade. Real, idade. Eu aprendi quando criança que realidade era algo que acontecia absolutamente independente da minha vontade. Eu cresci ouvindo: amanhã o sol vai nascer, esteja você aqui ou não. Isso é real. Lê do engano. Vai nascer para quem estiver aqui. Quem não estiver aqui não vai ver isso. A realidade é única de cada um. E ela nos acompanha e é construída em tempo real. Eu construo a minha realidade. Mas como todo construtor, para construir, eu preciso de matéria-prima. Eu estou atrás de mim, aí vocês estão vendo uma parede, e quem construiu essa parede precisou de tijolo, areia e cimento, senão não fazia parede. Para construir a minha realidade, eu preciso de uma matéria-prima emocional. Aonde eu vou buscar? Na minha memória. Segundo engano, eu aprendi que memória é uma coisa do passado. Toda vez que fala memória, minha mente volta para o que aconteceu. Que errado. Não é para responder, é uma pergunta para reflexão. Vai tomar banho amanhã? Como você pode responder essa pergunta sem ter uma memória disso? O que você vai fazer quando acabar a pandemia? Como você pode responder se não tem uma... Opa, como acabar uma pandemia? Você acabou de construir uma memória do futuro. Que matéria-prima você usou? As referências do passado. Memória do futuro passa a ser ansiedade, medo. E você não tem controle sobre isso. A questão importante é como mudar o funcionamento do meu corpo, que está o tempo todo em transmutação, como construir a minha realidade conscientemente e não contaminada. Se eu fui para a escola e aprendi português, matemática, física, geografia, biologia, um monte de... mas ninguém me ensinou como funciona meu equipamento mais importante, o cérebro. Se a minha conversa está te interessando, eu tenho que te dizer também que ao longo desses anos, eu fui atrás de ferramentas. Ferramentas de mudança de padrão mental. Deixa eu explicar para você o que sua mente faz com o teu corpo. Imagine, apenas imagine, que você está dormindo e tendo um pesadelo terrível. Talvez um assalto, uma agressão, uma traição, qualquer coisa muito ruim, e você está no auge desse pesadelo. Às 2h da madrugada, você desperta. Como está teu corpo, meu amigo, minha amiga? A hora que você abre os olhos? Como está respondendo o seu sistema endócrino? Deixa eu ser clínico. O nervo vago, que é controlado por uma glândula chamada timo, ele alterou drasticamente seu batimento cardíaco. Teu coração está batendo a 110, 120. E se ficar assim por muito tempo, pode parar. É um risco até de infartar. Não há uma glândula capaz de produzir suor no teu corpo que não esteja funcionando. Você está molhado, está molhada. As duas suprarrenais inundaram suas vísceras
com cortisol, que misturado com a adrenalina do sangue, elevam o nível de estresse absurdamente. A frequência cerebral, que num mero eletrocefalograma deve girar entre 16 e 24 ciclos por segundo, já está em 70. Se isso continuar, você pode ter um AVC. Por isso, você desperta. É uma proteção. Só que para despertar o nervo vago, quase paralisa teu coração, ele reduz drasticamente a batida, o coração está ali, ó. Aí você acorda. Depois ele volta a bater. E quando essa redução de batimento cardíaco acontece, falta sangue nas periferias do corpo, você está branca, está branco, paralisado. Tudo o que eu falei pode ser medido clinicamente. E é grave. Mas é por algo que está acontecendo única e exclusivamente na sua cabeça, na sua mente. Não é real. Então, a mente reflete no corpo, criando comportamentos psicossociais, como medo, ansiedade, coragem, autoconfiança ou não, autoestima ou não, realidade, real, idade, a ser criada, co-criada por mim, por você. Que ferramentas temos disponíveis para isso? Eu estudei medicina tradicional chinesa e ela tem 5.000 anos. Nós temos por volta de 391 meridianos no corpo. E todos eles com a sua função. Fui estudar acupuntura, fui estudar filosofia e eu percebi que existem cientistas que já fizeram esse trabalho. Esse trabalho está disponível para qualquer um de vocês, para mim. Salvou minha vida, não só salvou minha vida, fez eu estar aqui, animadíssimo, conversando com vocês, mas eu tive que aprender que se todo pensamento causa um efeito endócrino, todo estímulo pode causar uma alteração nesse padrão de pensamento. E aí, veja bem, tente imaginar uma pessoa na postura que eu vou fazer agora, assim, ó, falando. Ai, como eu estou animado. Ai, como eu estou feliz. Não combina. Pense ao contrário. Uma pessoa assim, ó. Ah, estou numa depressão. Não combina. O corpo necessariamente tem que estar em consonância com o que está acontecendo no estado mental. E quem manda é a mente. Como fazer para reverter isso? Existe uma técnica chamada EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma técnica auto-aplicável, terapêutica, que você, com pouquíssimo tempo, pode compreender, pode se auto-aplicar. Trata-se de tapping, tá? Pequenas batidas em partes diversas do teu corpo. Enquanto você verbaliza aquilo que te aflige, e isto, por si só, altera completamente o teu estado de ânimo, o teu estado de espírito, muda o fluxo de hormônios, te faz se sentir melhor. Não dá para ensinar EFT com mais
10 minutos que eu tenho para falar aqui. Mas dá para contar que existe, dá para prometer para cada um de vocês que eu vou mandar através da Creston, através do Hélio, através da Lupita, se o México se interessar, eu vou mandar um manual completo de como você faz isso e você se auto-aplica. É mágico, é quântico, é real. Está aqui a prova. Obviamente que existem muitos outros trabalhos mentais a serem feitos. E agora, nesse momento, até para poder abrir um pouquinho para algum questionamento e para a volta do Hélio, eu queria que vocês, por um instante apenas, fechassem os seus olhos e ouvissem apenas a minha voz. Lembre-se de um momento em que você, na sua linha do tempo, esse momento pode ser recente ou esse momento pode ser antigo, enfrentou um grande problema, uma grande ansiedade, um grande desafio. Talvez a perda de um ente querido, talvez uma formatura universitária que você duvidou que pudesse acontecer, talvez uma traição, talvez uma doença. Lembre-se de um momento em que, antes disso ser solucionado na sua vida, você absolutamente se sentiu perdido ou perdida, achando que não tinha saída. Pense nesse momento. Ok. Agora pense, depois desse momento, porque isso se resolveu, senão você não estaria aqui conversando comigo agora. Depois que isso foi resolvido, antes você pensava, talvez eu não consiga, talvez eu não possa, isso vai me deixar agoniado, isso pode demorar, eu não tenho capacidade, eu não sei se eu estou quase louco. Depois que passou, muito provavelmente, seu pensamento foi, nossa, até que não demorou tanto, até que não foi tão difícil, até que não foi tão complicado. Olha o que o teu cérebro fez, olha o que tua mente fez. Você se lembra do problema, se lembra que foi superado, fica com a imagem da vitória, da superação, mas não ficou com nada do processo que a mente usou para superá-lo. Então, vai aí uma dica. Isso é bíblico. Eu não sou um religioso, mas tenho religiosidade e sou um estudioso. A Bíblia contém fórmulas quânticas. E lá tem uma. Mateus 17:20. Se disserdes essa montanha, mova-se. Antes vem escrito, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e disserdes essa montanha, mova-se, ela se moverá. Aí tem uma vírgula. Depois da vírgula vem escrito, e então nada te será impossível. A religião vende como metáfora e eu estou focado na vírgula, porque é uma fórmula quântica. Volta naquele problema que você achou que não ia solucionar. Era uma montanha, isso não é metáfora. E você talvez não tivesse nem um grão de mostarda de fé em você mesmo. Mas a montanha se moveu. Vírgula. Então, nada te será impossível. Todos os recursos estão aí dentro. Você só precisa acessá-los. Como eu disse, é um webinar
é curto. Eu, a Maria, falar o dia todo sobre isso com vocês, mas estou deixando não só um espaço aberto para responder algum questionamento, eu acredito que não vou conseguir responder todos agora, mas através da Preston, através do Hélio, através da Lupita, através das pessoas que estão organizando esse evento, eu me coloco à disposição de responder a todos e entregar o material de transformação, especificamente o manual de EFT, Emotional Freedom Techniques. Talvez hoje, talvez amanhã, que é um feriado, seja o último dia em que você sentiu ansiedade, pré-ocupação com o que vai acontecer, com a pandemia. Eu sei que é sério, mas não temos o número certo de infectados, apenas o número certo de mortos, porque morto tem que enterrar. E hoje, eu já ouvi uma teoria de que a taxa letal é por volta de 0,25%, o que é muito diferente do que está sendo vendido, do que está entrando na cabeça da gente e nos apavorando. É sério, precisamos respeitar a curva, mas não é o fim de nada. Prepare-se apenas para um novo normal, para uma nova situação. Eu queria pedir agora para o Misael colocar o vídeo final, onde mostra, é bem curtinho, né? É um teaser apenas, onde mostra o que eu passei e o que eu falei para vocês agora. E atente, no vídeo vocês vão ver um bebê na mão de alguém. Aquela mão é minha, aquele bebê é meu neto, e aquela pessoa que está dando à luz aquele bebê, que eu estava lá e fiz o parto, é minha filha, e ela é médica também. Ok? Misael, coloca o vídeo para eles e depois devolve a palavra para o Hélio. Vamos lá? Vai, tá filmando. Ai, ai. Ah! Eu fui! Ei! Para!
aberto para as perguntas. Oi, pessoal, aqui é o Rocha. Eu vou ler as perguntas aqui que a gente tem para o Tonico. Se tiver alguém ainda aqui com mais algumas perguntas, pode ir fazendo aqui aqui dentro do GoToWebinar mesmo, e a gente vai respondendo aí. Primeiro tem um textinho aqui do Francisco Pereira. Tonico, meu cara, aqui é o Paquito, que bom te ver aqui. Trabalho hoje na Discabos, que é o distribuidor oficial da Crespo Brasil. Abraço, mestre. Outro, que bom revê-lo. Isso, muitas mensagens do pessoal aqui dizendo que gostou muito, que foi muito legal, fabuloso. Temos uma pergunta aqui, o conteúdo vai ser enviado via e-mail? Isso, essa eu consigo responder. Vai ser enviado por e-mail. O vídeo teaser não apareceu aqui. Acho que aqui para a gente apareceu, pelo menos, a gente viu o que apareceu aqui. Muito podemos bom. enviar o vídeo também para quem solicitar. Sim, podemos também. Além do que, está disponível no YouTube. Muito bom. Mais uma mensagem aqui, muito bom, parabéns pela iniciativa, PLN muito importante, muito bom. Tenho adolescentes estressados em casa, como lidar com isso? Primeiro, levamos 3 etapas para nos formarmos como adultos. A primeira, os cientistas do comportamento humano chamam de a idade do imprint, ela vai até por volta de 8 anos. A segunda, que vai entre 8 e 14, é a adolescência, chamada de idade da modelagem. Complicada, porque as pessoas entram crianças e saem quase adultos. Então, há toda uma técnica para se lidar com adolescentes, especialmente, eles estão estressados com razão. Vale aqui uma dica, essa é a idade em que eles são visuais e não auditivos. Não adianta falar, fala por aqui, sai por aqui. Eles vão prestar atenção no que eles estão vendo. Então, você tem que ser o exemplo visual da mensagem que quer enviar. Lembre-se que a responsabilidade pela mensagem é do emissor. Porém, por favor, escreva sua dúvida e eu tenho um material específico que vou fazer questão absoluta de te enviar, tá? Obrigado pela pergunta. Outra pergunta é, minha avó quer sair de casa e é parte do grupo de risco, como lidar com isso? É difícil, né? Segurar os mais velhos em casa, porque na cabeça da sua avó, ela já viveu tudo e não acha justo, porque ela não tem certeza de quanto tempo mais vai viver. Então, há de se compreender isso na atitude dela. Nenhuma atitude traz consigo uma má intenção. O que você precisa é criar distrações para ela. Eu também tenho uma mãe com 84 anos que está difícil de segurar. Eu comprei para minha mãe, como é que chama aquilo lá? Caderno, pedindo ajuda para o universitário aqui, para minha esposa, cadernos de colorir, e ela começou a gostar daquilo. Eu não sei o que pode fazer bem para a tua avó. Ache uma distração e mantenha ela em casa. Ela é do grupo de risco. Legal. Tem outra aqui, incrível webinário. Quais os contatos do apresentador? Meus contatos? Sem muito problema. Entra na internet, coloca lá. Você pode escolher Tonico Andrade. Se você colocar na frente de Tonico Andrade, no Google, leucemia, você vai ter acesso ao meu canal de vídeo. Lá eu devo ter por volta de 50 vídeos, como esse que eu gravei aqui, que eu fiz aqui agora para vocês, falando desde como superar a quimioterapia até como superar as quebradeiras profissionais que isso fizeram acontecer na minha vida e mudar isso tudo. Além do que,
tem muito material sobre neurofisiologia quântica, tá? Entra no canal, nem precisa se inscrever, que não tenho ego para isso, nem pretensões para isso. Se quiser se inscrever, se inscreva, que vai recebendo mais coisas. E se quiser falar comigo, além desse canal, você tem o meu e-mail. Talvez vocês possam colocar na tela aí, tunicoandrade@gmail.com. Fica à vontade, eu posso demorar até um pouquinho para responder pelo volume, mas sou apaixonado por responder e-mails. Então, talvez, não sei se é possível, do pessoal técnico, do Misael, colocar um caractere em letras com o meu e-mail, tunicoandrade@gmail.com. Legal. Tem uma outra pessoa, adoraria receber esse material, todo mundo vai receber. Tunico, você faz meditação, quantas vezes semanal? E se faz alguma dica para aproveitar mais desse recurso? Tá. Meditação não tem contraindicação. E eu preciso te falar uma coisa. Você medita muito mais do que imagina, porque meditação não é aquele negócio zen. Isso também é. Mas você medita quando você está dirigindo, você medita quando você está cozinhando, você medita quando você entra em flow. E isso é um outro assunto. Quando você faz aquilo que, por imersão, te deixa bem. Então, não tem contraindicação, não vou dar receita de que tem que fazer 1, 2 ou 3 vezes. O que eu te mando, se você pedir, é um áudio para te ajudar a fazer isso de forma dirigida, transformando possibilidade em realidade. Já ganhou o áudio, pode pedir. Legal, muita mensagem aqui agradecendo. Que bom. Dizendo que é muito importante compartilhar isso com a família, que fez muito bem. Aqui tem uma outra. Tunico, você pensa que o período de isolamento social devido à pandemia é uma oportunidade para que todos nós, como seres humanos, possamos nos capacitar e, de fato, nos tornarmos pessoas melhores, a despeito das dificuldades todas que estão assolando a todos? Tá bom. Tem uma música do Neil Armstrong que fala sobre o mundo maravilhoso e ele fala o seguinte: o mundo é maravilhoso, os inquilinos é que estão dando problema. Se a gente aprendesse a se abraçar, se amar, querer melhor uns aos outros, esse planeta é maravilhoso. O que eu ouço muito é que perguntas do tipo: quando isso vai voltar ao normal? Na minha opinião, nunca, porque não estava normal. Não era normal. Gente, normal é agora, que já tem peixe no canal de Veneza. Normal é daqui a pouco, se puder ter peixe no Tietê. Não era normal, não estava normal. Nós não estávamos tendo relacionamentos normais. É uma baita oportunidade. Eu diria até que a humanidade tomou um cartão amarelo. Para quem gosta de futebol, sabe que no segundo amarelo vem vermelho. Então, a gente tem que aproveitar esse cartão amarelo e nos preparar para o novo normal. E antes que me perguntem, eu acho que em setembro, estaremos já vivendo o novo normal. O que não significa que daqui até setembro precisamos sofrer, não. A gente vai se preparar e voltar ao novo normal paulatinamente. Eu estou com muita esperança, eu tenho muita certeza disso. Volto a falar, realidade é construída pela gente. Valeu? Legal. Mais uma aqui. Em algum momento passou em sua cabeça que perderia? Sim, passou. E foram momentos terríveis, porque eu não detalhei para vocês, mas agora, em 2016, eu fui entubado e eu fiquei um bom tempo entubado. Eu fiquei 45 dias na UTI. E, sim, por alguns momentos passou na minha cabeça que eu ia perder.
O que não significa que quando você acha que vai perder, vai perder. Somos humanos e temos a capacidade de superar. Eu achei que ia perder, mas durou só um pouquinho, porque eu tinha uma coisa chamada motivo para viver, motivação. Aquela criança que vocês viram na minha mão era a minha âncora. Ache sua âncora. Descubra por que você acorda de manhã, por quem você vive. Valeu? Legal. Temos mais uma aqui. Tonico, normalmente duvidamos do nosso potencial. Eu mesmo faço isso e com certeza tem me paralisado para algumas coisas. Como faço para descobrir meu potencial e acreditar mesmo que consigo e posso realizar as coisas? Digo, que parte do autoconhecimento posso acessar? E você já deu a pergunta e a resposta. Autoconhecimento. Veja bem, se eu te pedisse agora para colocar na minha conta bancária 100 mil reais, você não colocaria. Nem que quisesse. Se eu pedisse 1.000, você não colocaria. Nem que quisesse. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, quanto de amor próprio eu tenho é o quanto de amor que eu tenho como limite para poder distribuir. O quanto de autoconfiança eu tenho, que eu tenho de limite para poder demonstrar. Há a necessidade de se autoconhecer. Minha sugestão, leitura. Minha sugestão, cultura. Por favor, escreva para mim, se identifique com esse problema, que eu vou te mandar a leitura certa. Eu te mando em PDF, você não gasta nem um tostão. Tá? Quer mudar, é comigo mesmo. Legal. Bom, pessoal, isso tudo vai ficar disponível aí para vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai encaminhando. O grande mestre Tonico aqui deixou o e-mail dele para responder tudo isso. E muito obrigado pela presença de todos. Tonico, muito obrigado pelo webinar, foi muito bom. Foi muito especial. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço meu nome da minha família, da Silvia, que está aqui comigo. E volto a agradecer novamente ao Hélio, a Lupita, a você, tá? Que intermediou as perguntas. Ao Misael, que está lá no México. Eu nem os conheço pessoalmente e já os tenho como amigos. Muito obrigado mesmo. Estou à disposição. Acho que vai voltar o Hélio para falar tchau para a gente, não vai? Tudo bem? Estamos escutando aí, ó. Muito obrigado a todos também. Tonico, prazer enorme ter tido você com a gente aqui. Obrigado a todos mais uma vez por participarem. Foi maravilhoso, uma tremenda experiência de vida. Eu acho que é assim que a gente tem que tomar as rédeas, né? Tomar as rédeas conduzir a nossa vida, né? Então, muito obrigado. A gente tem realmente uma alegria muito grande de poder ter feito essa atividade com você. E a gente, obviamente, vai estar aí enviando todas as respostas através do e-mail que está aí para vocês, compartilhado com vocês todos, tá? E tenham um bom feriado, um bom final de semana e vamos em frente, que tem muita coisa boa pela frente aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa vida a todos.